Então, eu fiquei com reconstrução de mandíbula com enxerto ósseo vascularizado de fíbula. Então, vamos lá. Só a introdução. O enxerto ósseo vascularizado, em geral, não necessariamente de fíbula, é recomendado para defeitos ósseos acima de 6 centímetros, né? E a fíbula, ela é o padrão ouro para a reconstrução de mandíbula por alguns fatores. Por ser um osso robusto, né? Principalmente um osso reto, isso vai ser importante para remodelar a mandíbula, e uniformemente espesso, que vai ser importante para a reabilitação dentária. O primeiro a fazer isso foi esse Hidalgo, em 1989. Ele teve alguns problemas com a pá de pele que ele levava, porque, pelo que eu entendi, ele tirava a pele um pouco mais superior na fíbula. E aí as perfurantes não chegavam tão bem e acabavam necrosando uma parte, enfim. Mas depois isso foi corrigido com o tempo, foi aprimorado. A fíbula, ela é mais interessante que os outros ossos também, porque ela consegue suportar várias osteotomias e você consegue modelar ela do jeito que fique melhor, desde que você preserve o sistema periosteal. Então, a fíbula vai ter, em média, 33 centímetros, dos quais 22 você consegue levar para reconstruir a mandíbula, né? E, junto com isso, você pode levar uma porção de pele de 25 por 14 centímetros. É interessante também que ela está bem próxima do nervo sural, e você pode precisar levar o nervo sural como enxerto para reconstruir o nervo alveolar inferior. E ela também é interessante por causa da distância do campo cirúrgico. Então, você pode trabalhar com duas equipes simultaneamente. Uma na região receptora, da mandíbula, e outra na região doadora, que vai ser a perna. Aí é uma tabelinha só, com os outros locais de enxerto ósseo que comumente são usados, né, que é a crista ilíaca, que foi Taylor que descreveu, a escápula e o rádio. E aí, essa classificação seria A o melhor e D o pior entre eles. Então, você vê que a fíbula é o melhor do ponto de vista do osso, da localização e da morbidade. Com relação à pele, ela é o penúltimo aí, né? Vou mostrar já uma imagem que tem disso, que às vezes a coloração da pele da fíbula é diferente da face, então não fica um aspecto estético tão legal. E o pedículo também é um dos maiores, só perde para o pedículo do rádio. Então, por isso é o padrão ouro. Falando brevemente sobre a anatomia dessa região, a gente vai ter aqui algumas coisas importantes para considerar. Primeiro é a vascularização, né? A gente tem a artéria poplítea, quando passa aqui do arco solear, vira tronco tibiofibular, vai soltar a tibial anterior, e os ramos terminais aqui, a tibial posterior e a fibular. Então, essa artéria que vai interessar a gente, e ela tem alguns ramos. Essa aqui é a variação mais comum, que a gente precisa prestar atenção. Esse primeiro aqui vai ser uma artéria nutrícia, que vai para a fíbula. Então, é importante, sempre que for fazer o enxerto de fíbula, levar o terço médio da fíbula, se for um enxerto menor, para conseguir levar essa artéria nutrícia, que vai ser importante para o osso. Tem esses ramos aqui, que são artérias circulares ou arqueadas, que vão irrigar essa região posterior, tanto da musculatura quanto da pele. E esses ramos aqui vão mais para baixo do tornozelo, que a gente vai acabar precisar ligar. Aí, essa aqui é a variação mais comum, é mais de 90% dos casos. Tem algumas outras variações em que a fibular sai direto da tibial anterior, tem ela saindo da poplítea, e tem essa daqui, que seria um problema, né? Tem que avaliar bem a vascularização, porque ela toma o lugar da tibial posterior. Então, se a gente levar ela, ficaria mais complicada a vascularização para essa região aqui. Então, tem que considerar essas variações e avaliar o paciente antes, né? Aqui sobre a marcação. Vai fazer essa linha aqui da região posterior da fíbula, desde a cabeça da fíbula até o malelo lateral. A gente vai marcar o ponto médio dessa linha, que está representado por esse ponto preto aqui, e 2 centímetros acima dele, aqui onde está vermelho, é que vai ser o centro de onde a gente vai tirar a pele. Aqui está a marcação para cirurgia, como seria. Tá. Aqui a dissecção vai ser feita uma incisão nessa região posterior da fíbula. A gente vai identificar aqui as perfurantes, né, que são importantes. Aqui a gente está vendo o sólio e o gastrocnêmio. E depois a gente vai entrar aqui nesse septo que fica entre o sólio e o fibular longo. E aí é que a gente vai achar o pedículo que vai irrigar essa porção de pele e logo a fíbula. É importante preservar, cuidar bastante com essas perfurantes aqui para não lesionar, porque elas que vão trazer sangue para a pele. E também, quando for levar essa região de pele, não levar ela muito superior, levar ela mais para baixo,
porque quando leva muito superior, pode ter essa questão que aconteceu lá com o Hidalgo, que foi o primeiro, que ele acabava perdendo, porque a vascularização dessa pele mais superior não vem, não é tão segura para essas perfurantes aqui. Então a imagem, né, das perfurantes aqui, dá para a gente ver. Pronto, aí depois a gente vai fazer a osteotomia da fíbula com uma serra de Gigli, acho, que é o que faz assim. Depois que faz a osteotomia, você pode rotacionar um pouco a fíbula para facilitar a dissecção. Essa parte vermelha que está aqui é um pedaço do músculo flexor longo do hálux, que a gente vai tirar e vai deixar um pouquinho aqui. Só tem que ter cuidado para não tirar muito, para depois não perder a flexão do hálux, que esse é um dos problemas que dá, das comorbidades. E aqui é um corte transversal da fíbula, só para a gente ver, né, aqui está nosso pedículo que a gente vai levar, tomar cuidado com a tibia posterior aqui, né, e aqui a tibia anterior, mas aqui tem a membrana interóssea, então a gente acaba não se preocupando muito, porque a gente não chega muito próximo desses vasos, mas tem os vasos da tibia posterior aqui. Pronto, esse é o enxerto, né, já retirado, aqui a fíbula, aqui a pele, e aqui os vasos para fazer anastomose. São vasos que têm um calibre bom. Tá. Depois que tira, é interessante que fique no máximo 4 horas em isquemia, na verdade até 6 horas em isquemia. Os osteócitos conseguem resistir, mas o ideal é que não passe de 4 horas. Nesse caso aqui, a fíbula foram feitas 2 osteotomias e ela foi dividida em 3 segmentos, que é o mais comum. Mas, pelo menos nos artigos que eu vi, geralmente é o que eles mais faziam, quando você precisava reconstruir toda a base da mandíbula, essa região anterior e tal. Mas você também pode fazer só uma osteotomia, então ela teria 2 segmentos. Só que você precisa tomar cuidado com relação a isso, quando vai ter a reabilitação dentária, quando um dos segmentos ele fica muito pequeno, não colocar muitos dentes, não colocar muitos implantes aqui para depois receber as próteses dentárias, né? Porque pode comprometer a vascularização desse segmento. Então, se um segmento for muito pequeno, colocar poucos implantes. E aqui o posicionamento, né? A anastomose eu vi que varia muito, depende do tipo de lesão que o paciente tiver. O mais comum é que essa lesão seja por uma ressecção por causa de um tumor maligno, mas também pode ser por trauma, por malformação congênita. Enfim. E aqui está o posicionamento, a fixação dos fragmentos da fíbula com placas e com o restante da mandíbula também vai ser com placas. Aqui está um exame de imagem, como ficou, né? Aí, esse exame aqui, eu achei uma coisa interessante, que é uma das coisas que os artigos sempre falam, é que quando você faz só uma fíbula assim, simples, para colocar aqui, tem um problema da altura, né? Que essa região anterior da mandíbula ela é mais alta. E a fíbula aqui, ela não fica tão alta. Então, você teria esse aspecto estético e seria mais complicado para fazer a reabilitação dentária. E uma alternativa que existe, nesse caso, é essa técnica aqui que chama de cano duplo. Seria basicamente você fazer uma osteotomia longitudinal na fíbula, dividir ela em 2 partes, colocar uma parte aqui e outra parte mais embaixo. Então, você teria o aspecto estético melhor, porque a altura seria mais parecida com a altura da mandíbula contralateral, né? Do outro lado, que está preservado. Aqui é o aspecto estético do pós-operatório imediato, né, com a pele que foi trazida. Aqui é a mucosa, depois de 3 meses, ela já está completamente coberta, ela fica assim. Aqui a cirurgia, essa foi uma cirurgia mais complexa, teve uma reconstrução de maxila também, teve fratura, mas só mostrando que foi colocada a fíbula aqui e depois de 3 meses já estava assim. E aqui o aspecto estético, depois de 3 anos, essa foto. Tem uma boa oclusão, uma relativamente boa abertura, né, da boca. Nesse caso, esse paciente não teve lesão na articulação, na ATM. A mandíbula dessa região aqui estava preservada. Quando não está preservada, eu não achei foto disso, mas tem algumas formas de reconstruir. Você pode arredondar a extremidade da fíbula e cobrir com mais periósteo e encaixar ela na ATM, e aí geralmente funciona. O problema vai depender também da anatomia do paciente, porque no osso temporal, que vai articular com o côndilo da mandíbula, tem 2 processos. Anterior ao côndilo da mandíbula tem um processo articular e posterior o tubérculo pós-adenoidal. E aí, se nesse paciente esses 2 acidentes ósseos forem mais proeminentes, ela vai ter um encaixe melhor. Caso não seja tão proeminente assim,
existem outras alternativas. Você pode usar uma prótese de côndilo de mandíbula, só que tem mais complicações. Já foi relatado perfuração da fossa craniana, surdez, enfim, tem as complicações a mais. Então, se conseguir resolver com a fíbula, é melhor. Aqui, outro pós, depois de 5 anos. E aqui, só mostrando um possível defeito, né? É que, às vezes, a coloração da pele é um pouco diferente da mandíbula para o rosto. E aí, a questão estética não fica tão boa. Seria essa diferença de cor aqui. Tá, e aqui, falando sobre a reabilitação dentária, né? Ela é feita geralmente em 3 etapas. A primeira etapa, você vai colocar os implantes. Tá aqui, que são os fragmentos da fíbula, e estão sendo colocados os implantes. E você vai fechar isso daqui, né? Vai suturar a mucosa e vai esperar de 4 a 5 meses, de 4 a 6 meses, para esses implantes consolidarem aqui com o osso. Aí, depois desse tempo, você vai ter a segunda etapa, que seria basicamente expor esses implantes aqui, colocar, esqueci o nome da estrutura, mas é o que vai receber a prótese dentária no final, e você pode fazer um enxerto de mucosa do palato, de mucosa palatina, para arrodear aqui, para cobrir, para proteger de infecção, enfim. E aí você espera isso daqui cicatrizar cerca de um mês depois, e aí sim você pode vir e colocar as próteses dentárias. Então fica bem legal o aspecto estético depois que faz a reabilitação dentária. Aqui os resultados estéticos como ficaram, né? Reabilitação dentária. E essas são as referências. Dúvidas, pessoas? Todas, né? Eu tenho todas, porque fíbula para reconstrução de cabeça e pescoço, cara, é uma cirurgia tão difícil, eu acho, porque tem muita coisa envolvida, né, cara? Reconstruir cabeça e pescoço é pensar na parte estética e principalmente na parte funcional, né? Essa parte de oclusão dentária, a gente tem que estar muito alinhavado com um buco cirurgião, um cirurgião bucomaxilo muito bom, para deixar essa fíbula pronta para a gente poder fazer, ele fazer implante, né? Porque senão não adianta, né? A gente perde uma coisa, né? Então eu acho a fíbula veio para mudar a cirurgia de reconstrução de cabeça e pescoço, né? Porque antes era só, não ficava nada, depois ficava placa sendo instruída, depois veio um pouco de crista, rádio, mas a fíbula te dá a possibilidade de uma real reabilitação, né? Mas a fíbula para cabeça e pescoço é uma arte, né, cara? Você tirar o retalho, você fazer as osteotomias perfeitinhas, você fazer essa fixação óssea pensando que vai ter implante dentário, você já tem que imaginar uma oclusão, né? Então é um desafio. Fíbula para reconstrução de mandíbula é um desafio mesmo, né? Mas eu acho também, concordo com o que você falou no começo, que hoje acho que é a melhor opção, né? Ou o retalho que a Alex faz de levar quase o rádio inteiro, né? Também também dá a possibilidade de fixação de implante, né? Se não for assim, perde a função, né? Mas é um baita retalho, né? Dúvidas sobre fíbulas? Eu queria saber, professor, se tem algum jeito de fazer as osteotomias corretamente, assim, angulação, se tem alguma coisa assim, se o senhor sabe. Porque eu vi no congresso eles fazendo vários cálculos, tipo, inclusive no computador para fazer. Só que eu nunca vi isso. Tipo, nunca vi nenhum molde, nada disso. Cara, eles fazem molde. A gente aqui nunca fez assim, porque eu acho que eu nem sei se a gente tem isso aqui. Mas, por exemplo, e aí eu falo só da época de residente no Hospital das Clínicas, né? No privado eu nunca fiz isso. Mas no Hospital das Clínicas, a bucomaxilo, eles pegam por prototipagem. Vocês sabem o que é prototipagem ou não? Não.
a prototipagem, bicho, os caras pegam a ressonância, a tomografia, e eles fazem e tem máquinas que fazem isso, impressoras 3D, que eles imprimem o crânio do cara com o tumor. E aí eles fazem cirurgia de molde, faz-se a ressecção no molde, no crânio impresso, impresso em acrílico, né? E aí eles já montam o que teria que ter de mandíbula e já fazem um molde, um gabarito para isso, né? E aí já fica muito mais fácil, né? Tanto que no HC, antes de você seccionar o pedículo de fíbula, o buco já dava o gabarito e já mostrava onde tinham que ser as osteotomias e já botava as placas, né? Então já seccionava o pedículo para não perder esse tempo lá em cima, né? Deixava ela sendo vascularizada, já pronta, com as osteotomias prontas, né? E aí encaixa que nem um quebra-cabeça, né? Então aí ficava muito melhor, porque você fazer isso no olho, você fazer isso ali achando que vai ficar daquele ou daquele jeito, a gente que, querendo ou não somos dentistas, é difícil, cara, é que nem cirurgia ortognática, né? Não sei se já viram cirurgia ortognática, que se você avança ou retrai a mandíbula ou a maxila, isso com os dentes ali no paciente, imagine onde você vai botar osso. Mas tem isso aí, Marcos, o pessoal já faz. Aqui deve ter alguém que faça prototipagem, mas o que a gente sofre um pouco no Nordeste é não ter o profissional que faça isso com experiência, né? Para de repente você investir e pegar isso, né? Mas em grandes centros eles fazem isso aí, porque ajuda demais. E lembrar que o paciente ele tem uma exigência, né? Ele não quer só botar um osso na boca. Aquele osso tem que ter função, né? Tem que ter uma função estética, funcional, né? Então, tem que fazer isso da melhor forma possível. Então, eles fazem isso sim. Obrigado, professor. Professor, eu tive uma dúvida quando estava estudando. Já não foi a primeira vez, mas dessa vez foi maior. Que é com relação aos termos que eu vejo assim nos livros de cirurgia, são muito diferentes dos livros de anatomia. Aí, se eu for apresentar no congresso, assim, eu uso qual? Por exemplo, a artéria fibular, né? O livro fala que ela vem da artéria tibial posterior. Só que, assim, você pega um livro de anatomia, tipo o Grace, o Moore, isso é um absurdo, porque, primeiro que, aí fala as variações, né? Que ela vem da tibial posterior, vem da poplítea, ou vem da tibial anterior. Na verdade, e nem fala em tronco tibio fibular. E aí, assim, se fosse um termo anatômico mais preciso, seria tronco tibio fibular, ela não seria ramo da tibial posterior, seriam os ramos terminais do tronco. Enfim, essas questões de nomenclatura anatômica. Eu uso o que eu vi no livro de plástica, por exemplo, de ortopedia, ou eu uso um termo mais anatômico mesmo, assim, do Grace, por exemplo. Cara, eu usaria o termo do livro de anatomia, né, cara? É mais fácil o cara do livro de cirurgia ter errado, né? Eu ia, eu ia no livro de anatomia, né? Porque se alguém questionar, eu digo, cara, no livro de anatomia tá assim, né? A gente não vai discutir com o anatomista, né? O cirurgião erra, né? O anatomista acho que erra menos, né? Ver o que, que tem de diferente. Se tiver que pender para um lado, eu ia pelo livro de anatomia. É uma fonte que Beleza. você se respalda melhor, eu acho. Obrigado. Que mais? Vou apresentar aqui, seguindo a ordem lá do grupo. Bom, vamos lá falar do chinês hoje para a reconstrução de cabeça e pescoço. Das partes maiores, porque Duda vai falar dele como osteocutâneo. Bom, trazendo mais um dos aspectos gerais do retalho, né? A gente já teve uma aula dele, então só dando uma revisada. Ele tem esse território grande, né? O que traz grande utilidade para ele, porque pode ir desde a articulação do punho até o terço inferior do braço, né? Um retalho fasciocutâneo, que pode incluir osso, também pode incluir o tendão dos músculos, que estão ali no compartimento anterior do antebraço. Ele tem uma vascularização que é pela artéria radial, que é o pedículo vascular que levamos no retalho. Também tem as veias comitantes, que não tem um calibre tão grande,
Então, a depender da nossa drenagem venosa que vamos querer, nós podemos levar também a veia cefálica, que já é mais calibrosa, né, preservando a veia basílica para fazer a drenagem ali da mão e do antebraço. E quanto à inervação, nervo cutâneo medial e lateral do antebraço, sendo que a literatura fala que você preferencialmente leva o nervo cutâneo lateral do antebraço. E por que o chinês para cabeça e pescoço? O próprio mecanismo de trauma, né, da região, principalmente ali da parte da maxila, da mandíbula, da bochecha, nariz, e a própria necessidade de você fazer uma ressecção tumoral, você lesa muito, né? E acaba que, principalmente quando a gente fala de câncer, você tem a rádio e a quimioterapia. E então você contribui para que as partes moles como um todo sejam lesadas, né? Então, às vezes você não consegue rodar um retalho local e tem a necessidade de fazer um retalho microcirúrgico. E o chinês é bastante utilizado justamente porque você tem um pedículo longo, confiável, e você também tem essa dupla drenagem venosa, né, podendo levar até a cefálica, e um retalho que tem uma pele fina, né, bastante moldável, então por isso que ele é bastante utilizado, fora que você também consegue levantar o retalho ao mesmo tempo que você faz uma ressecção tumoral, por exemplo. Em primeiro aspecto, trago a reconstrução nasal, né? Quando a gente fala de reconstrução nasal, principalmente a gente usa o retalho frontal, né? Baseado majoritariamente na supratrocolear, na artéria supratrocolear. Só que quando você tem uma fronte que não está disponível, quer seja por algum outro motivo de lesão, e o defeito nasal ele é muito grande, você não consegue rodar nenhum retalho local, preencher com enxerto de pele, você faz o retalho livre, e o chinês ele é bastante utilizado, sendo que o único fator negativo seria a questão da estética, né, e da cor da pele, na maior parte das vezes, principalmente quando se fala de homens, você pode ter uma pele que tenha pilificação na região, então esse também é um fator a se considerar, só que para a questão do preenchimento do defeito é de grande valia. E eu vi que você pode também, às vezes, comprometer, a depender do paciente, a área doadora em questão de você ter um enfraquecimento, né, da região flexora, né, um movimento tendíneo mais encurtado quando você tira o retalho. Essas imagens são de um artigo de um carcinoma espinocelular, em que ele foi o maior diagnóstico, foram feitos 30 retalhos, 8 foram retalho chinês, e o pedículo tinha um comprimento médio de 12,5 centímetros, e a anastomose arterial foi término terminal com a artéria facial e a venosa, por vezes com a veia jugular externa, né, a veia facial e a veia temporal superficial. E a gente e consegue ver que ficou um aspecto estético bastante validado. Bom, em reconstrução maxilar e base do crânio. Quando a gente fala de defeitos tipo 1, que são basicamente limitados à maxila, a gente fala só de duas paredes, como está na classificação, né? A parede medial e a anterior, e aí a gente não envolve o palato. Só que às vezes você tem um defeito que envolve essas paredes, você envolve borda da órbita e mais partes moles, além de uma parte do pescoço que às vezes pode ser considerada. Então você tem um alto defeito que eles chamam de alto índice de área e volume. Ou seja, você tem muita área para pouco volume, sendo ideal um retalho fasciocutâneo, e nesse aspecto é bastante utilizado o chinês, justamente porque ele tem muita pele, né? E que você pode utilizar, tendo pouco volume, tendo em vista que é fasciocutâneo, você não vai levar ali o músculo. E quando você fala de defeitos de tipo 2, né, que pega mais paredes e ainda pega a região do palato, você consegue também fazer um chinês, só que nesse caso é o que Duda vai explicar, né, que é a parte do osteocutâneo. E uma coisa interessante é quando ele fala de defeitos complexos. Né, porque defeitos complexos, geralmente a gente exige 2 retalhos microcirúrgicos, né, de grande confiabilidade. E aí eu vi que é uma proposta de muito centro de referência, em que você pega, você faz um retalho, microcirúrgico, e aí você usa, por exemplo, o chinês, e aí você consegue fazer um retalho pediculado da própria região para poder suprir, mas não invalida a necessidade de você utilizar o chinês. Esse artigo aqui também foi uma ressecção tumoral, né? E aí você consegue dobrar o que eles chamam de folded flap, né? Você pega o chinês, ele bem delgado, consegue dobrar sobre si mesmo e preenche a região da bochecha. Nesse caso aí você dobrou para fazer o revestimento externo e interno da cavidade oral e foi feita a reconstrução. O da bochecha também se baseia nesse aspecto de você conseguir dobrar um retalho que tem uma pele muito delgada, né, e confeccionar muitas ilhas de pele. E, se eu não me engano... trouxe o artigo ali.
Esse aqui é o próprio livro, né, o Graham Smith ele traz, que foi feito o retalho dessa região para a região da bochecha e próximo ali da órbita. Esse artigo foi o mesmo das 30 reconstruções lá, só que nesse caso foi feito com uma ferida granulada, tem um aspecto de liquefação, foi feito desbridamento agressivo e ele também foi dobrado sobre si mesmo e utilizado para fazer a reconstrução dessa parte aqui, próxima também da órbita e também da região da asa do nariz ali. Temos também a reconstrução do assoalho da boca, que nesse caso é uma região que ela é mais peculiar, porque você tem a necessidade de usar tecidos que são mais macios, móveis e também tem a questão da inervação da língua. Quando você fala dessa região, você pode utilizar diferentes estratégias, né? O enxerto de pele, porque geralmente evolui com fibrose, né? Também às vezes você consegue utilizar outros tipos de retalho. E aí você usa o retalho chinês porque ele tem boa coaptação, né? Isso também tem a confiabilidade desse pedículo. E aí nesse caso, quando você fala de grandes defeitos, você tem uma mandibulectomia que você tem que fazer, e o chinês você consegue fornecer esse tecido fino que vai cobrir a região ventral da língua. E aí você também faz essa manutenção do sulco, porque isso é muito crítico para o paciente ter mobilidade e conseguir ter a gustação. E o fato de você levar o nervo cutâneo lateral do antebraço também favorece o fato de você conseguir promover essa inervação sensitiva da região. Outro aspecto também que eu acho que eu já comentei foi a questão do tecido irradiado, né? Então, tecido previamente irradiado é um retalho que consegue suportar essa radioterapia. Então, por isso também é muito interessante utilizar. Essa outra reconstrução já também é mais específica, que se trata de um retalho tubular, que você consegue fazer uma reconstrução de defeitos faríngos esofágicos, você consegue meio que deixar um retalho cilíndrico, né, que consegue preencher o defeito na região anterior da faringe, basicamente, e aí você consegue manter a deglutição e restaurar até a voz, porque às vezes você pode utilizar o retalho com o próprio tendão, e aí você consegue fornecer uma estrutura rígida que consiga promover o retorno da voz do paciente. E também o mesmo aspecto, né, de pele delgada, da sensibilidade. E para você fazer tubular, você faz a junção das bordas ulnar e radial, né, do retalho. Você levantou, juntou as bordas, faz algo circunferencial em que você consegue fazer uma estrutura circular. Labial, a gente tem alguns retalhos, como o Heráclito apresentou. A reconstrução de lábio superior, ela não é como no lábio inferior, né? O lábio superior ele consegue ser mais estático, então você consegue trabalhar melhor. Só que quando você fala de lábio inferior, principalmente para defeitos maiores, você usa Stlander, Carapandezic e tal, só que às vezes você consegue resultados só que com microstomia, né? Então você pode utilizar o chinês, porque aí você pega e faz a reconstrução do vermelhão e da parte da mucosa da boca, em que você consegue colocar o chinês com o uso de tendão, né, o tendão principalmente ali de palmar longo, em que você coloca o retalho, a sua superfície cutânea, para fazer o revestimento da mucosa, e aí eles chamam de modíolo da boca, né, que você pega o tendão, vou mostrar no artigo, em que você faz uma sutura do tendão no modíolo da boca e ele faz essa suspensão, né, esse braço de alavanca para poder preservar a continência oral. Esse artigo é justamente de uma reconstrução da região da boca com retalho chinês. E aí você tem que foi feita uma ressecção tumoral, principalmente pacientes que já estavam em estádios de câncer mais avançado, né, T3 e T4. E aí você teve a necessidade de reconstrução também do queixo, da mandíbula e do assoalho da boca. Nesse caso, né, foi como eu falei, você pega a artéria, né, e também pega a região do tendão e consegue fazer a própria elevação. Né? Nas três setas aqui a gente consegue ver o tendão do palmar longo e aqui a gente consegue ver o pedículo. Aqui o pedículo ele foi justamente suturado na região do modíolo, que é uma região que é uma estrutura fibromuscular que é uma fixação de vários músculos, como por exemplo o risório, o orbicular da boca, depressor do ângulo, zigomático maior, e aí você consegue fazer essa sustentação e o paciente, né, e a parte faciocutânea você faz a borda aqui da boca e faz a parte da mucosa.
E aqui, né, habitualmente, a parte da área doadora é fechada com enxerto de pele. Aqui também se trata do mesmo artigo, o mesmo tipo de reconstrução, fazendo uso do tendão, e a gente consegue ver que o paciente evolui com um bom aspecto de funcionabilidade, além da própria estética, né? A questão da abertura, a continência oral, podendo até fazer esforço, né? Nesse caso soprando a luva, e também a contenção, que é algo também muito importante. E basicamente isso. Beleza. E aí, chinês é paixão nacional, né? Eu adoro chinês. Acho que a gente dá para fazer um monte de coisa. A gente eu só não usa para lábio, cara. Nunca usei para lábio, porque eu acho que lábio a gente consegue com retalhos locais uma esteticamente bem melhor. Mas para o restante, sensacional. Dúvidas? E aí, sem dúvidas, pessoa do chinês? Então, professor, eu tinha visto na parte de lado que ele é nos livros ele diz que é o de principal utilização, né? Mas eu vi que geralmente dá para usar outros com enxerto, né? Muscular, tipo grácil e até grande dorsal. Aí eu fiquei pensando nisso, que eles colocam ali até músculo para prender, né? Para ir no lugar do palmar longo. Aí eu queria saber essa relação de usar músculo e usar tendão para manter essa competência da boca que os artigos falam. Cara, o tendão a gente usa bastante para fazer sustentação, né? Senão fica desabado em qualquer reconstrução, seja em qualquer não, né? Mas se perdeu ali o lábio total, a gente está falando de reconstruções totais de lábio, né? O tendão é fundamental, porque você vai perder o orbicular da boca e vai ficar desabado o lábio, né? E não é estética que a gente está falando, é funcional, né? Então o tendão é fundamental, cara. Músculo, cara, nunca usei retalho chinês para reconstrução labial, nunca. E nem vi também, porque a gente tem muito retalho ali, né, de bochecha. A gente consegue reconstruir lábio total. Tem um retalho, vocês já falaram de cara de reconstrução total de lábio. E os resultados são bons, cara, são esteticamente favoráveis. Tem a questão da microstomia quando é reconstrução total, sim. Mas o tecido local ali eu tenho a sensação de que é funcionalmente mais adequado, entendeu? Mas tem uma microstomia, a gente deixa uma microstomia e depois faz as liberações, né? Eu nunca usei micro para reconstrução de lábio, nem total, nem total. Aí eu não vou poder te dizer, né? Mas minha experiência com lábio para chinês é muito pouca, zero na verdade. Agora para os outros segmentos da face, é meu retalho número um, é o que eu mais gosto. É um retalho que você já vira tranquilo de dissecar, vaso bom, vaso previsível, retalho fino. O chinês só não é perfeito porque deixa um regaço na área doadora, né? E, e aí é um mal necessário, né, cara? Tem horas que não tem jeito, né? Você tem que preservar o que você vai reconstruir, né? Mas o chinês é sensacional, adoro o chinês. Toda vez que eu posso usar chinês, eu jogo pro chinês, né? Mais previsível, dá menos tensão no pós-operatório do que um retalho de perfurante, né? Quem mais, pessoas? Chinesinho top. Gabriel, você apresenta para mim, por favor? É o que agora? Osso? É, a parte do osso. Tá. Pode passar, Gabriel. Então, como vocês sabem, né, o retalho chinês ou o antebraquial, ele vai ser um retalho fasciocutâneo ou osteocutâneo, quando a gente leva uma parte do rádio, e a gente pode levar cerca de 10 centímetros do rádio pela literatura, mas o Dr. Alex já mencionou para a gente que ele, em algumas situações, ele acaba levando mais.
É como a gente já viu em outras aulas, o pedículo dele vai ser a artéria radial e a veia cefálica. Ela vai fazer a drenagem superficial do local e também tem as outras veias concomitantes do próprio pedículo, as veias radiais, que são veias menores. Aí, no caso dele, osteofáscia cutânea, como eu já tinha mencionado a vocês, ele também vai ser recomendado para a reconstrução de pênis e também de pequenos defeitos da mandíbula. Aí, como o Gabriel já abordou, ele tem uma ilha de pele. Essa ilha de pele ela é mais delgada. Ela vai ser mais recomendada para a cobertura da cavidade oral, como o Gabriel já mencionou. Em relação às vantagens e desvantagens, as vantagens vão girar em torno, basicamente, das osteostomias, como na fíbula. Elas vão ser realizadas no rádio. Aí isso vai possibilitar que o rádio ele seja moldado. A gente vai moldar uma fíbula nova para o paciente. E outra vantagem também vai ser que a ilha ela vai fornecer uma cobertura, por mais que seja uma baixa cobertura em relação à fíbula, por exemplo, que é o padrão ouro atualmente, ela ainda fornece uma cobertura com baixo volume, mas ela vai contar consigo o volume da bochecha, no caso. Mas essa ilha ela vai servir de cobertura e de monitoramento, como comparada às outras opções de reconstrução da mandíbula. Já as desvantagens, a gente vai ver como a área doadora, como o Gabriel já comentou e o doutor Bruno mencionou por cima. A área doadora, por exemplo, ela precisa de um tempo de mobilização maior, porque a gente vai tirar uma grande parte do osso e vai causar uma instabilidade. A gente vai causar uma possibilidade de fratura no local. E também a parte da cobertura da parte doadora. Geralmente, por causa da ilha, a gente vai precisar fazer um enxerto na parte doadora, porque vai ter possivelmente uma exposição de áreas mais nobres. Aí vai ser necessária a parte do enxerto. Pode passar, Gabriel. Essa parte aí é só mais didática, porque eu vou passar para vocês depois dos slides. Pode passar. Falando um pouquinho da mandíbula em si. Qual o papel da mandíbula? A mandíbula ela vai fornecer a nossa estabilidade, porque ela vai dar estabilidade para vias aéreas e também vai auxiliar na fala e na deglutição e na mastigação. Já na parte estética, falando um pouco mais da parte da plástica, ela vai fornecer a simetria da nossa face e ela vai preservar também a altura da face, tanto da face inferior, no caso. Ela também vai permitir a projeção anterior do queixo e também as correções de defeitos cervicais submandibulares das partes moles. Aí, a fíbula, elas têm os seus tipos de lesões. Ela vai ter o tipo C, C de central, o tipo L, que é L de lateral, e o L ele não vai ter a parte de defeito do côndilo. Quando incluir o côndilo, a gente vai incluir que é um defeito de tipo H, que, como o Flávio mencionou, vai ter alguns tipos de reconstrução para a mandíbula, né? E essa reconstrução, ela vai ser de acordo com a causa, o tamanho do defeito, para a gente direcionar qual o melhor, o local também, e também se tem contaminação ou não. Os pediculados, que é através do trapézio e também do peitoral maior, são que vão ser retalhos com menos agressividade. Eles vão ser mais indicados quando for uma região de falha menor e quando também não tem grande perda de volume e muito menos de osso. Já os osteocutâneos livres, como o Fábio já mencionou, tem a fíbula e o rádio. Aí, nesse caso, a fíbula vai ser quando tiver uma grande perda óssea e o rádio quando tiver uma perda óssea menor. Pode passar. Aqui é só para mostrar para vocês, como o Fábio já tinha mencionado, a comparação do que está sendo utilizado atualmente. A gente vê que a fíbula ela está ganhando atualmente, por ser o padrão ouro, apresentar uma gama maior de osteotomias, fora a parte da ilha de pele, que por mais que a pele do rádio ganhe em comparação com a fíbula, acaba que a fíbula ela tem um volume maior, então ela apresenta uma maior possibilidade de reconstrução. O rádio, ele ganha basicamente em tudo, menos no osso, porque é um osso mais frágil. Pode passar. Em relação ao rádio em si, como eu tinha mencionado, ele tem a melhor ilha, quando a gente comparar com outras coisas, mas ele é mais fino e mais maleável, e ele também tem uma boa irrigação. O pedículo dele, a artéria radial é ideal para a reconstrução da área da face, porque ela é um pedículo grande
e também bastante calibroso, e ele vai acabar ele pode atravessar o pescoço e vai acabar possibilitando uma gama maior de anastomose, a depender da agressividade da lesão da mandíbula. O problema basicamente vai ser na parte do osso, porque como vocês viram, ele é o pior. Ele vai ter uma menor gama de osteotomias e ele vai ser mais frágil, a possibilitar maior ocorrência de fraturas. Aí nas partes moles, como eu mencionei, ela não vai preencher o volume, então ele não vai cobrir os defeitos da mandíbula, que a mandíbula, basicamente, a parte o que ganha em lesão é a parte de carcinoma. Então, quando o carcinoma é invasivo, aí tira uma grande parte da mandíbula, aí acaba que o rádio ele não vai ser indicado para isso. É basicamente por causa disso, porque o rádio ele não vai cobrir o volume que vai ser retirado. E também vai ser necessário, em algumas das vezes, para a reconstrução da mandíbula, preencher os defeitos submandibulares. Aí o rádio ele não possibilita isso. Ele vai ser mais indicado quando é um defeito do ramo e também do corpo proximal da mandíbula. E em relação à reabilitação dentária, como o Flávio mencionou, nessa parte do rádio ela acaba sendo mais supérflua. Por quê? Porque por ele ser indicado para uma lesão de mandíbula proximal e do ramo, então significa que ela não foi tão profunda. Então não lesou tanto a parte dentária, diferente da fíbula, que vai ser indicado para uma agressão maior. Pode passar, e acabou. O rádio, ultimamente, não está sendo mais utilizado. É difícil achar um trabalho do rádio. Eu tentei procurar para mostrar para vocês. Tá na hora de publicar os casos da Semicro, né? De rádio, né? Porque de rádio para mandíbula não tem. Mas já está pronto o nosso trabalho, doutor Bruno, só que tem que ter autorização lá do Secretaria da Saúde. A gente está fazendo o projeto guarda-chuva para pegar autorização lá. Sim. Manda para eu dar uma olhada, Marcos. Está escrito já? Já. O Rui estava fazendo, aí eu fiz a parte toda da metodologia, como é que tira o retalho, como é que faz as coisas. Na verdade, não está todo escrito, né? Falta a metodologia e a parte de como tira o retalho, tudo foi o que eu escrevi. O Rui fez a introdução, conclusão e discussão, acho, uma coisa assim. Aí está quase pronto. Eu até comentei com o Rui, Marcos. Eu queria esses trabalhos todos aí, manda para eu dar uma lida também. Para eu dar uma olhada, para poder contribuir com alguma coisa, entendeu? Só para poder ajudar mesmo, né? O trabalho eu corrijo o trabalho o tempo inteiro, entendeu? Seja para a Revista Brasileira de Queimaduras, seja de trabalho de conclusão de curso, então mando os da Semicro que eu dou uma ajustada também no que for preciso. Pode deixar. E falta também essa questão eu esqueci o nome, mas é isso, é a questão da comitê de ética, né? Aprovação lá. O comitê de ética, o ideal é um saco. Tem que pegar a plataforma Brasil, botar logo e fazer como um tema muito genérico assim, para a gente poder botar todos os trabalhos nesse protocolo, entendeu? Porque se for para todo trabalho, a gente tem que abrir um código de pesquisa novo, os comitês de ética estão demorando demais hoje. Então, a gente vai demorar muito. Tem que ter esse primeiro aí, talvez seja mais traumático. Se der sorte de ir para o comitê de ética da UFES, é mais rápido. O da UNIT, assim, é hercúleo o trabalho de vencer o comitê de ética da UNIT. Então, se for para o da UFES, é botar um tema. Eu falei para a Rui, bota alguma coisa tipo estudo epidemiológico de retalhos microcirúrgicos em Sergipe, entendeu? Bota uma coisa assim bem genérica, que quando a gente quer fazer um projeto guarda-chuva, a gente bota uma coisa bem aberta assim, porque qualquer outra coisa pode ser inserida aí, né? Já que a gente está falando de epidemiologia, né? Senão, meu amigo, vai ser mortal. Eu tinha pensado em, sei lá, alguma coisa falando sobre, assim, reconstrução de lesões complexas. Alguma coisa bem... Mas eu acho que nem sei se entra. Pode ser também, entendeu? Tem que ser alguma coisa genecazona, assim, para que esse trabalho de rádio
entre com esse protocolo, o trabalho de, sei lá, de chinês para nariz entre com esse protocolo e a gente tem aí sair liberado, senão a gente está lascado. Para queimados a gente faz isso. Queimados a gente abriu um protocolo e a gente usa aí. Já deve ter uns 70 trabalhos no mesmo negócio do Comitê de Ética, né? Em tese, não é muito bem visto isso, né? Mas também na prática, todo mundo meio que entende, né? Mas em tese, para mim, isso não valeria para uma tese de pós-graduação. Aí o cara vai atrás, né? Mas com a publicação, o pessoal normalmente não enche o saco, não. A não ser que seja uma revista muito boa, né? Um A1, A2, aí eles não vão aceitar. Mas nas mais simples, a gente consegue publicar com isso aí. Vem cá, do trabalho aí de chinês, não tem muito o que falar, né? Basicamente é uma opção a fíbula, né? Fíbula virou o padrão ouro por uma questão óssea, né? Normalmente a gente de mais osso do que partes moles, né? Construções mandibulares. E a fíbula é a fíbula, né, cara? É só ver no nosso corpo, né? A fíbula, pra você quebrar uma fíbula, tem que ser um chute muito bem dado, né? O braço a gente cai em cima e quebra, né? Então, pensando em reabilitação com implante, a fíbula vai ser sempre melhor. Agora, o trabalho aí da Semicro é bom, porque a Lex leva muito mais osso do que o que é descrito, né? E quanto mais osso, mais possibilidade de implantação, né? De implante, né? Então, tem uma vantagem. O chinês, na maioria das vezes, vai ter um pedículo mais fácil, o pedículo mais longo, vão ter da pele de melhor qualidade, né? Mas aí vem o porém, né? Você também fica com regaço ainda maior na área doadora, né? E aí vai muito ter opções, né? Se for fazer em Neymar, de repente é melhor pegar o rádio que a fíbula, né? Se for num pianista, talvez seja melhor pegar da fíbula, né? Então tenhamos sempre opções, né? Mas eu achei uma boa opção. Eu entrei com o Alex em alguns, eu achei uma boa opção. Né? Dúvidas de rádio com osso? A dica? Professor, ele realmente não está sendo tão utilizado, né? Não. Acho que fora Alex Franco, o visionário, acho que ninguém, o pessoal meio depois que se aprendeu a fazer fíbula, acho que quem faz fíbula não faz mais rádio, entendeu? Mas eu acho que quanto mais opções de retalho você tem, melhor tu é, né? Porque às vezes você não consegue levar um retalho, você tem outros na manga, né? Mas hoje, basicamente, desde a fíbula, que é fíbula, né? Para a reconstrução óssea da face. Né? Algo mais, pessoas? Só me bateu uma dúvida em questão da consolidação do rádio. Tipo, a depender do segmento que você usa. Coloca uma placa, né? Mas aí risco de pseudartrose e tal é comum. Eu tinha visto isso na pesquisa, Gabriel, que tinha risco de pseudoartrose e de refratura. Porque é um osso mais frágil, né? E você está levando um pedaço do osso, né? Não é o osso inteiro, né? Então, talvez tenha isso mesmo, né? Por isso que a fíbula é um padrão ouro, né? Um ossão grosso, né? E você leva o diâmetro todo, né? Então, acho que deve ter isso aí. Não sei estatística, mas se a Eduarda está falando aí dos artigos, tem mesmo, né? Que mais? Passemos, então. Próximo é o quê? Vou apresentar aqui, tá apresentando. Boa. Então, gente, vou falar sobre o retalho anterolateral da coxa para deficiência de face na cabeça e pescoço.
E aí, só relembrando a anatomia da coxa, né? A gente vai trabalhar justamente nessa parte anterolateral, então os músculos quadríceps, os vastos, o reto femoral, sartório, e profunda eles têm a região com a veia femoral, a artéria femoral e o nervo femoral. Aí o pedículo vascular do retângulo lateral da coxa é a artéria circunflexa femoral lateral, que vai dar 3 ramos, ascendente, transverso e descendente, e que, na maioria das vezes, a gente vai trabalhar com o ramo descendente. A porcentagem, né, é de 84% para uma perfurante miocutânea e 16% para uma perfurante septocutânea. A inervação desse retalho é um ramo anterior do nervo cutâneo lateral da coxa. E as vantagens desse retalho é o pedículo é bem longo, de 10 a 13 centímetros, os vasos são com bodíomas, então é bom para fazer anastomose. É uma grande extensão de retalho, de 25 a 12, mas na prática a gente consegue abordar, acho que até 20. Tem uma baixa morbidade na área doadora, até 8 na literatura fala que pode fechar por primeira intenção, e é um retalho com pele fina, né, e flexível, principalmente a depender da composição do paciente, né, composição corpórea do paciente. Aqui vou falar um pouco da dissecção. Então, os principais marcos anatômicos para desenhar o retalho é a espinha ilíaca anterosuperior e a borda lateral da patela. Traça-se uma linha entre esses dois pontos. No meio dessa linha faz um raio de mais ou menos 3 centímetros e acha a perfurante. Começa a dissecção do retalho pela borda medial do retalho, identifica as estruturas do pedículo, e cuidado para não lesionar, né, a perfurante. Geralmente tem que encontrar o músculo reto femoral, afasta e encontra. Depois faz a secção, incisão lateral, continua a dissecção até encontrar o pedículo, disseca o pedículo, cuidado para não lesionar esse nervo motor aqui, da femoral, liga as artérias perfurantes, né, musculares, e depois o pedículo está solto. Bem direto, né? Já falou em outros momentos. Eu trouxe aqui alguns artigos que falam sobre justamente o uso desse retalho, que é um retalho basicamente mais utilizado ultimamente para reconstrução de partes moles, usado em diversas partes do corpo, tanto membro superior, membro inferior e também na parte de cabeça e pescoço. Então, eu trouxe esse caso de um tumor extenso na região periauricular e que teve que fazer uma transferência nervosa, onde o cirurgião colocou o nervo facial com o nervo massetérico para não perder o movimento da boca, devido à grande extensão do câncer. E teve que colocar um retalho lateral para cobrir partes moles. Então, essa foi uma incisão, não, uma retirada de tumor muito grande, bem agressiva, e para reconstruir essa área foi feito o anterolateral da coxa, que ficou com um aspecto bem satisfatório já no operatório, né, dentro da cirurgia. Aqui é como ficou no pós-operatório, então acho que aqui foi com alguns meses e aqui foi com 1 ano. Pós-operatório, e ver que a reconstrução foi muito positiva, com um aspecto estético muito satisfatório. Aqui eu trouxe um artigo também bem interessante sobre uma fístula esôfago cutânea, então também para reconstrução de partes do esôfago, não necessariamente só de cobertura cutânea. Então, o paciente tinha uma fístula esofágica e foi feito um retalho cortado ao meio, onde uma parte foi para reconstruir o esôfago e outra parte foi para reconstruir a parte cutânea. E ficou com esse aspecto e com a função do esôfago recuperada, funcional, né? Então, uma dupla indicação. Também trouxe um retalho para lábio. A Gabriela falou um pouco de lábio também, de reconstrução de lábio, mas aqui seria a cobertura cutânea, né? Não necessariamente com o transporte com fratura de mandíbula, que foi esse paciente que teve um tumor, foi espinocelular no lábio inferior, de dimensão praticamente de lábio todo, fazendo também a comissura. Então, foi uma incisão, né? Uma ressecção de tumor bem grande, e foi feito a retirada do anterolateral, dá para ver aqui o pedículo sendo levantado, e foi colocado nessa região do lábio inferior. E manteve, depois do pós-operatório, que foi de 1 ano, foi possível manter uma abertura bucal satisfatória, uma competência oral e fala do paciente. Claramente, dá para ver que tem diferença de cor, né,
do retalho para o resto da face, mas que, como é um local diferente, não seria difícil ter uma composição de cor parecida. Mas, esteticamente, não acho que é um resultado ruim, ficou um resultado satisfatório. E aqui também outro artigo que fala sobre reconstrução de face de uma forma geral após lesão. Essas são lesões mais cutâneas, né? Essa aqui foi uma lesão de radioterapia e fez um enxerto, um retalho, também lateral, para reconstruir essa parte aqui da hemiface direita da paciente. Ficou com um aspecto muito melhor, muito mais satisfatório, muito mais estético. E essa aqui foi a paciente vítima de queimadura, de acidente com ácido, né? Foi despejado ácido na face dela, e também foi feito um ântero lateral para essa região da face, para melhorar o aspecto estético. Aí todos esses retalhos foram feitos com anastomose com artéria e via facial. Do pedículo do retalho com artéria e via facial. E ficou com esse aspecto melhor, né, do que da cicatriz. Também pondero que a questão da diferença de cor e um pouco da diferença da textura da pele, mas mesmo assim ainda é um retalho pode ser utilizado quando um retalho de rotação ou um retalho local não for possível dentro do ambiente da cabeça e do pescoço, da face. Foi isso. Ok. Outra opção, né? Uma opção é o chinês, né? Quando você precisa de muito volume, né? De um volume maior. Agora também a gente, quando é só pele, a gente acaba não usando muito na prática, né? Porque o chinês é melhor, né? Do ponto de vista estético, né? Mas mesma coisa, quanto mais opções, melhor, né? Dúvidas? Eu tenho uma dúvida sobre o slide, acho que 19 aí. Ele fez um retalho quimérico, foi que ele levou um músculo com pedículo separado da pele? Ou é duas ilhas de pele que ele dividiu, dois pedículos? Tá mutado, Heráclito. Foi das 2 ilhas de pele que ele separou só para fazer Entendi. acho que desenho, né, da reconstrução que ele Entendi. fez. Porque isso é interessante porque o ALT, ele tem aquele lá que você mostrou que é super fino, né, que a galera tá fazendo agora, que é literalmente só a vascularização e a pele, e tem esse aí que é emagrecido, esse aí é emagrecido, e a gente consegue emagrecer bem. Mas outra possibilidade também que eu vi muito, principalmente nesse grupo aí de microcirurgia que eu acabei entrando no WhatsApp, que eles usam também o retalho, o anterolateral da coxa, pega um pedaço de músculo para cobrir espaço morto, né? Então, eles dividem uma cavidade da outra com um retalho e depois fazem outro para cobrir, entendeu? Então, o anterolateral é bom por conta disso também, dessa possibilidade. E ficou ótimo esse caso aí, né? Você vê que era horroroso, né, tadinho? Aí é uma área gigantesca, né? Você não ia ter outro retalho de repente tão bom assim, com tanta largura, tanta extensão, né? Esse ficou excelente, né? Que mais? Para onde vamos agora? Próximo. Vou apresentar aqui agora, professor, falar sobre TRAN. Beleza. Falar um pouco agora sobre TRAN, né? Utilizando ele para reconstrução de face e pescoço. A anatomia dele, ele é um músculo maxilar tipo 3. Isso vai ser 2 pedículos dominantes, principalmente a artéria epigástrica superior profunda e a artéria epigástrica inferior profunda.
essas artérias, elas se dividem, né? Tem essas bifurcações em medial e lateral e vão emitir algumas perfurantes que vão ser utilizadas em alguns outros retalhos que foram descritos posteriormente, como o DIEP ou também o MS-TRAN. É um músculo que ele está se fixando na quinta, na sexta e na sétima costela. Ele vai ser inervado pelas raízes dos nervos intercostais de T7 até T12, e a gente tem que se atentar a isso para poder preservar a inervação. Qual é a indicação que esse retalho vai ter? Ele é um retalho que, hoje em dia, ele não tem sido usado muito na literatura, então eu busquei assim, alguns artigos que eram mais antigos mesmo, que descreviam a indicação. Na época, assim, eu consegui achar bastante artigo da utilização dele mais dos anos 2000, e trouxe também do livro de cirurgia plástica e reconstrução para que a gente conseguisse enxergar. Basicamente, ele era utilizado na reconstrução da mucosa bucal, na reconstrução também de língua. Ele também era utilizado para fechar palato, para fazer uma cobertura de enxerto ósseo, como aqui a gente está vendo. Então, eles utilizavam o enxerto ósseo e utilizavam o TRAN para fazer essa cobertura do enxerto. Ele também era utilizado como ilhas de pele divididas para que a gente fizesse a reconstrução de áreas onde fosse necessário essa divisão. Então, eles utilizavam assim para fazer a parede nasal, né? Recriar palato e até a parte da órbita. Aí aqui eu trouxe alguns desses artigos que eu estava falando, né, da época ali de 2000. Aqui é um artigo cada paciente, aí eu trouxe assim mais para que a gente pudesse visualizar a indicação, né, como que eles eram usados. Aqui foi um CBC periorbital, foi utilizado para fazer essa reconstrução, né, acabou que a paciente perdeu o olho, então mais para poder solucionar e fechar a lesão. Aqui é um retalho até um pouco parecido, mas nessa paciente ela teve uma maxilectomia total direita, e aí foi utilizado um enxerto ósseo, como estava indicado na imagem do livro. E esse paciente aqui, que foi uma glossectomia total também por câncer, e eles reconstruíram a língua do paciente usando o TRAN. Mais algumas indicações. Aqui o TRAN ele foi combinado com a cartilagem costal, onde o músculo está preso. Então, eles utilizaram a 8ª e a 9ª cartilagem costal para poder fazer essa parte mais frontal aqui, né? E aqui foi um outro paciente onde eles utilizaram o TRAN para poder reconstruir a parte interna e a mucosa da boca. Quais são as vantagens que a gente vai enxergar do TRAN? Ele tem uma vascularização confiável, o pedículo dele é um pedículo que vai ter uma técnica de dissecção fácil, até porque você leva uma parte do músculo, né? Então, é um pedículo onde a técnica é relativamente mais fácil. Ele vai ter uma versatilidade, porque ele vai combinar tanto pele quanto gordura e a parte muscular, né? Então, ele vai ter uma solução, digamos assim, mais robusta, para que a gente tenha uma diversidade de poder preencher lesões diferentes, e uma adaptação estética maior, assim, porque a textura da pele da barriga é uma textura que se assemelha um pouco mais às características faciais, então vai ter uma reconstrução mais natural. Mas quais são as contraindicações, e trazendo aqui até por isso que o TRAN deixou de ser usado, né, tanto, e a literatura é mais antiga. O paciente que fizer esse retalho, ele vai ter uma perda de força abdominal considerável, ele vai ter uma desestruturação da parede abdominal, tem mais chance de acontecer hérnia abdominal, necrose gordurosa, maior tempo de internamento, tem outros retalhos hoje que a gente observa que melhoram esses aspectos, né, tiram essa perda de força abdominal.
E tem algumas contraindicações, que seriam pacientes que já fizeram cirurgia dos abdominais, obesidades, aquelas contraindicações que a gente já está habituado, mas a gente se atentar a essas desvantagens que ele traz, principalmente relacionado a essa desestruturação da parede abdominal, né? Como que esse retalho é retirado? A gente vai fazer uma linha, uma semi-elipse, passando por cima do umbigo das espinhas ilíacas anterosuperiores, e uma outra semi-elipse passando acima do tubérculo púbico. Fica um retalho mais ou menos aqui de 25 por 6 centímetros, mais ou menos, que é dito na literatura. A gente vai começar a dissecção da lateral para a medial, até que a gente ache esse pedículo onde ele está solucionado, né? A gente pode fazer um Doppler antes para poder achar com mais precisão. Achando onde geralmente a gente vai fazer a dissecção da epigástrica profunda inferior. Então, a gente achando esse pedículo, a gente vai fazer um corte, né, dessa parte muscular mesmo, onde esse pedículo está se inserindo no músculo reto abdominal e vai tirar tanto pele, gordura e músculo, para que a gente faça a dissecção do retalho. E aí, só para poder fechar, eu trouxe um caso clínico. Esse caso clínico é um caso clínico até um pouquinho mais novo, ele foi feito em 2019, só que foi um relato de caso que aconteceu há muito tempo atrás, então eles acabaram fazendo esse caso. Tá atual, né, a publicação, mas o caso é um caso bem antigo. Um paciente de 56 anos, ele procurou atendimento por uma lesão tumoral em face direita. Ele foi diagnosticado primariamente com leishmaniose, fizeram um tratamento para leishmaniose, só que ele ficou muito tempo sendo tratado dessa forma. 5 anos depois, ele procurou serviço de novo, só que ele já estava bem ruim, onde que a gente enxerga que ele estava dessa forma, e ele foi encaminhado ao serviço desse hospital, né, onde foi diagnosticado esse câncer, e acabou evoluindo desde o diagnóstico até essa ocasião aqui muito rápido. Essa lesão estava se estendendo mais ou menos aqui de 11 centímetros a 10, e aí eles optaram por fazer a reconstrução com o trampo. E aqui está como ficou o resultado estético, né, só para a gente poder observar como que fica. E as anastomoses foram feitas da artéria e da veia facial. Essas foram as referências, e é isso aí. Aí, você sabe que quando eu voltei para Aracaju, o primeiro retalho micro que eu fiz foi um TRAN. E foi bem para isso aí, cara. Eu acho que o TRAN era para fechar buraco, entendeu? Defeitos gigantescos. Você precisa de músculo, você precisa de gordura, você precisa de pele para você fechar um buraco muito grande. Acho que tem até o seu valor, entendeu? Algum caso desse aí, como você mostrou. Cara, que caso horroroso, né? Que não tem a foto do que foi ressecado, né? Mas provavelmente tem um monte de defeito tridimensional ali, que o cara enfiou o TRAN lá dentro e fechou, entendeu? E deu qualidade de vida para o paciente, né? Então, hoje a gente usa muito pouco, né? Eu fiz esse caso, depois eu fiz mais um, e depois nunca mais fiz TRAN micro, né? Para cabeça e pescoço, né? Então, eu acho que hoje é uma exceção, né? Mas é interessante, é bom saber, né? É bom ter no arsenal, né? Dúvidas, pessoal? Professor, eu tenho uma. Então ele caiu em desuso também para face? Só um defeito muito gigante desse, entendeu? Que você precisa colocar alguma coisa para ocluir a cavidade e botar uma área de pele grande por fora, né? Aí eu acho que ele é bem usado, né? Porque para a gente usar o TRAN micro, a ideia é a gente levar um pedaço do músculo reto mesmo, né? Você precisa um preenchimento interno e você tem uma área de pele grande, né? Porque se for só pela área de pele grande, você tem um anterolateral, você pode levar o próprio DIEP, né? Então você leva a pele, mas você leva uma área muscular importante
para você sepultar alguma estrutura, né? Mas graças a Deus os defeitos não estão sendo tão gigantes assim, e a gente está tendo retalhos melhores, né? Mais funcionais, mais estéticos, né? Mas é sempre bom saber um transinho desse aí. Obrigada. E aí? Sou eu agora, vou apresentar o Grande Dorsal. Vixe, peraí. Deixa eu... Tá mutado os dois microfones agora, Júlio, eu acho. Aí, agora foi. Foi, tá ouvindo? Agora tamo. Ah, pronto. É que tá acontecendo alguma procissão na rua, eu não sei, porque eu não tô em casa. Aí eu acho que em algum momento vai aparecer uma música bem alta aí, religiosa, mas vou tentar aqui botar o microfone mais perto. Deixa eu apresentar. Vixe, espera. Aqui. Cadê? Ô, Flávio, você consegue apresentar pra mim, por favor? Consigo. A música começou. Beleza. Vocês estão ouvindo? Então, sim. Tá, pronto. Bom, eu fiquei com a parte do retalho do grande dorsal. Basicamente, essa musculatura, ela começa ali nos processos, ela tem origem nos processos espinhosos, na parte posterior da crista ilíaca e também nas últimas costelas e no ângulo inferior da escápula. E ela vai se inserir lá no sulco intertubercular do úmero. É um músculo volumoso, ele é largo, mas ele não tem tanta espessura assim. Então, a gente vai conseguir transportar ele para vários lugares. Bom, basicamente a vascularização é baseada na artéria e veia tóraco-dorsal. E também as perfurantes são as intercostais e as lombares também. O pedículo, ele tem ali entre 8 a 11 centímetros, então é um comprimento bem interessante. E os vasos também o pedículo arterial, né, de 2,5 milímetros. E isso é importante porque vai ser uma anatomia conhecida, vai ser fácil de anastomosar também, principalmente com os vasos cervicais. Bom, em relação à dissecção, né, do retalho, basicamente a dimensão máxima dele é de 40 por 20 e até 10 centímetros a gente consegue fechar a área doadora primariamente. E aí a gente vai fazer uma incisão na prega posterior, ali da axila, né, até a parte mais inferior do flanco. Então vai fazer uma incisão comprida. Tudo vai depender também do quanto de retalho você vai querer levar, né? Isso vai diferenciar o tamanho da incisão. E aí, quando você faz a incisão, você consegue ver aí a parte superficial ali do músculo grande dorsal. Você vai conseguir ver as bordas também, né? A borda lateral e a borda mais superior, mas a borda distal ainda não. A gente vai fazer uma dissecção também com o serrátil anterior, e aí a gente vai conseguir encontrar ali o pedículo, né, neurovascular, mais ou menos uns 3 centímetros perto ali da borda lateral da musculatura. Então, de cima da axila até a parte onde a gente vai encontrar o pedículo são mais ou menos ali uns 9 centímetros. E aí a gente vai ligar esses ramos ali do serrátil, que a gente não vai utilizar, a gente vai encontrar a artéria, e vai ir dissecando, né? Aí na parte distal a gente vai dissecando também a musculatura, de acordo com o tamanho da musculatura que a gente quer. Pode passar também, Flávio, por favor. Esse retalho, ele pode ser faciocutâneo, né, também. E a gente precisa saber que, basicamente, a gente vai encontrar mais perfurantes ali nos 2 terços proximais desse retalho. E no caso microcirúrgico, né, a gente vai ligar tudo, né? Preservar ali o pedículo,
para poder a gente transplantar em outro lugar. Mas basicamente a, é essa a parte cirúrgica, né, do retalho. Pode passar também, por favor. Bom, em relação às indicações e utilizações, né? Basicamente, os retalhos ou os artigos trazem que o músculo grande dorsal, na maioria das vezes, ele vai ser usado quando a gente tem uma perda muito grande, muito significativa ali, de tecidos moles na cabeça e no pescoço. E aí, justamente, o grande dorsal microcirúrgico vai ser uma das técnicas mais utilizadas para poder preencher esse espaço. Alguns pontos que a gente consegue anastomosar na parte do pescoço e face seria a artéria carótida externa e os seus ramos, e a parte da anastomose venosa seria da veia jugular, tanto a externa quanto a interna. Bom, aí ele traz duas tabelas, né, esse artigo, e aí ele traz que basicamente foram feitos 37 retalhos, né, para cabeça e pescoço, e dentre eles a gente tem algumas causas, né, e a maioria é de fato por tumores que acabam deixando essa grande perda de substância. Pode passar também, por favor. Aí esse outro artigo ele analisou, né, 60 retalhos aí livres, e para as alterações do cabeça e pescoço, basicamente o grande dorsal ele foi utilizado para a reconstrução da retirada de tumores malignos mesmo, da parte do couro cabeludo, quando a gente tem uma falha muito grande, da parte superior e média, do terço superior e médio da face, se for uma falha grande também. E aí, basicamente, pode passar também. A gente tem aí uma representação desse paciente que ele teve uma ressecção tumoral bastante extensa, ficou bastante tecido mole ali, e aí foi coberto com um grande dorsal microcirúrgico. Basicamente, ele tem uma anatomia muito confiável, então ele não tem muitos índices de perda assim do retalho, né? Pode passar também. Nesse caso aqui foi um paciente, é uma criança, na verdade, né, tem 4 anos, e foi por mordedura. E basicamente ele perdeu ali 2/3 do couro cabeludo, e aí com isso foi usado, né, o grande dorsal para cobrir a calota craniana. Tem alguns artigos que eles vão mostrar que quando a perda é muito significativa assim do couro cabeludo, a gente consegue até juntar com outros retalhos livres, porque tem que cobrir muita região, né? Então, nesse caso, não usou só o grande dorsal, usou o serrátil também. Então, o grande dorsal que está mais inferior, e mais superior a gente consegue ver aí o serrátil. Basicamente, esse artigo mostrou que acabou trombosando, teve ali perda parcial do retalho, então foi retirado um pouco parte desse retalho e depois feito um enxerto de pele parcial, mas basicamente teve um bom resultado. No próximo slide também, a gente tem mostrando essa sequência em relação ao couro cabeludo, que a gente vai sempre preferir retalhos locais, né? Porque tem a questão da parte do próprio cabelo, né? Que o couro cabeludo ele tem. Mas se o defeito ele for muito extenso, ou se a pessoa fez radioterapia, enfim, aí a gente já faz um retalho microcirúrgico. Então, maior que 50% ali vai precisar de uma reconstrução microcirúrgica. E aí, basicamente, as indicações são para pescoço, para defeitos muito complexos. A gente consegue fazer também em pele e mucosa oral, porque a gente consegue fazer aquela mesma técnica que Heráclito falou, né, de dobrar o retalho e a gente preservar a parte da mucosa, e para paralisia facial também. Uma coisa interessante da parte da cabeça, né, do couro cabeludo, enfim, é a questão da textura do grande dorsal e de ser um músculo bem resistente, o que isso ajuda nas reconstruções ali da região mais occipital, que é uma região que está sempre em contato, né, com... Não é atrito, mas a gente acaba deitando, enfim, e aí precisa de uma musculatura que vai realmente, enfim, ter uma resistência ali adequada. Bom, basicamente é isso. Lembrando que na paralisia a gente vai fazer uma neurorrafia, mas eu vou mostrar depois alguns artigos sobre. Pode passar também, por favor. Bom, aqui é uma outra, um outro. Desculpa, gente, esse barulho está me atrapalhando. Outro artigo também, como vocês podem ver, uma ressecção de
tumor e é bem extenso, então utilizou o grande dorsal ali. Nem sempre vai ficar muito estético, dependendo do local da face, porque a área das costas ela não se assemelha com a área da face, por isso que é muito usado para couro cabeludo, mas em alguns casos, quando o defeito é muito grande, ele pode ser usado sim. Na outra slide também a gente consegue ver esse retalho grande dorsal. Pode passar, por favor. A gente consegue ver esse retalho grande dorsal utilizado ali para cabeça, né? E aí, basicamente, foi uma área ali de 550 centímetros quadrados, então muita parte do couro cabeludo foi retirada, teve até exposição de calota, como vocês podem ver. Então, basicamente, a gente tem essas indicações também, que quando a gente tem mais ali entre 200 e 600 centímetros quadrados, a gente vai optar, né, por um grande dorsal livre e a gente pode fazer, a gente enxerta por cima também. Mas se for mais que 600 metros quadrados, a gente vai fazer aquela combinação que eu falei, pode ser com serrátil ou alguma outra. E é muito importante essa reconstrução, porque basicamente essa área de calota, quando ela é exposta, isso pode gerar, né, alguns processos infecciosos, como a própria osteomielite. Então é importante a gente fazer um retalho ali para cobrir aquela área e evitar de uma infecção ali futura. A anastomose foi feita com artéria veia temporal superficial, nesse caso. Vamos para o próximo, que aqui vai mostrar basicamente um período de 6 meses. Essa paciente, ela foi novamente para o centro cirúrgico só para poder dar uma remodelada ali no retalho, porque ele ficou com uma espessura um pouco maior do que o desejado. Então, foi feito emagreceu, né, o retalho, e aí a gente consegue ver um bom resultado ali pós-cirúrgico estético. No próximo slide também a gente vai ver um pouquinho sobre a questão da mímica facial, né? Esse retalho grande dorsal ele pode ajudar também para o paciente restaurar alguns elementos da mímica facial. E aí, basicamente, a gente vai levar alguns segmentos inervados, né, do músculo grande dorsal, não vai levar a musculatura toda, então só uma parte. E aí, esse primeiro caso aqui, verticalizado, né, a gente tem um defeito ali no lábio inferior e no músculo orbicular também, da boca. E aí, a gente levou um segmento do grande dorsal inervado e o paciente teve, né, esse fechamento ali de boca. Ele tinha muita perda de saliva, comia alimento, caía da boca, enfim, então isso restaura a função também da boca. Nesse segundo da criança, né, foi mordedura e foi colocado também o grande dorsal, uma parte bem menor do que a gente está acostumado, né? Mas isso foi muito importante porque, como vocês podem ver, ele ficava com um aspecto, né, que ele não conseguia fechar o lábio completamente, porque foi retirado, né? Foi por conta da mordedura. Então, a gente tem ali o fechamento da boca. E no próximo slide, a gente tem também uma outra perspectiva, que é o terceiro caso desse artigo, que mostra que teve, né, uma lesão bastante extensa ali em face e foi feito também um retalho grande dorsal com a neurorrafia para poder ajudar ali nas mímicas faciais, como a gente pode ver o resultado pós-cirúrgico. Basicamente, esse artigo ele fala que o grande dorsal ele não é tão utilizado assim para paralisia de face. Ele é mais usado, ele ainda é pouco usado, mas ele pode ser usado para um lado só, mas há uma perspectiva aí futura de ser usado para, quem sabe, até toda a face, enfim, outros casos de paralisia. Aí é isso. E aí, pessoal, dúvidas do latíssimos? Latíssimos também, eu acho que tem um paralelo com o TRAN, né? Quando a gente pega um defeito muito grande em cabeça e pescoço, a gente precisa preencher uma cavidade sem pensar em funcionalidade dessa cavidade, a gente faz um TRAN porque a gente joga músculo lá dentro, né? Se a gente precisa uma área grande em extensão mesmo, mas precisa ter uma cobertura muscular para dar uma estruturação melhor, grande dorsal. E o exemplo clássico é cobertura de calota craniana, né? Que às vezes você não quer botar só pele para não ficar frágil. Grande dorsal é o único músculo que vai ser
largo e plano para você conseguir fazer isso, né? Espinha dorsal é um grande coringa, né? Dúvidas?